Olá, olá! Seja todo muito bem-vindo no canal de Lições Bíblicas com Rose. Mais uma vez, aqui estou com o tópico 2 da lição de número 9 do primeiro trimestre de 2025. O objetivo da nossa lição do tópico 2 é correlacionar a deidade, os atributos e obra do Espírito Santo. Nós já trazemos aqui o tópico 1 da lição de número 9. E também o objetivo foi mostrar o Espírito Santo como consolador das nossas vidas. E desde já eu te agradeço por você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Sabe que quando você estiver ouvindo a palavra do Senhor, você está fazendo uma coisa muito boa para a sua própria vida. Amém? Vamos lá para o nosso tópico 2, fazer a nossa leitura. Então, estamos nós aqui no nosso tópico 2, que diz: sua deidade, atributos e obras. Ponto 1. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de mesma forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nome divino usado alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo, capítulo 17, 7 com Hebreus 3, versos 7 a 9. Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. E 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 a 18. Então, segundo a nossa leitura que acabamos de fazer, a divindade do Espírito Santo é bem clara na Bíblia Sagrada. Ou seja, ele é Deus, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Quando Sansão, nós lemos aí, ele comete ali o pecado contra o Senhor, diz bem claro que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ou seja, todo mundo conhece a história de Sansão com Dalila, né? Que ele cometeu, desobedeceu ali e cometeu o seu pecado, escolheu pessoas que não eram para ser a esposa e viu no que deu, né? Na sua desobediência. Mas como Sansão, há muitas pessoas que ainda pensam o seguinte, que porque uma vez ele teve o Espírito de Deus e ele tem para sempre. Não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele é santo, ele habita em nós, mas se nós cometemos pecado, né, nós vimos na vida de Sansão que ele se retira, porque o Espírito Santo, ele é santo, então ele não habita em templo que é um templo sujo, um templo contaminado. Ele se retira, nós vimos aqui na vida de Sansão, a partir do momento que ele cometeu o pecado, o Espírito Santo já não estava mais. Então hoje nós podemos ver pessoas que podem até pensar que o Espírito Santo de Deus ainda é com ele, mas na verdade, se esta pessoa estiver cometendo erros e pecados, andando no caminho torto, o Espírito Santo não está mais sobre o domínio da vida desta pessoa. Mesmo porque quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, jamais esta pessoa comete erros, comete pecado. E se cometer, o Espírito Santo já não está mais ali. Veja que o próprio Sansão, ele nem sabia, ele nem percebeu que quando os filisteus chegou para lutar,
Quando ele estava certo, correto, diante de Deus, os fariseus vinham, né? E ele derrubava ali como se fosse uns 100 homens, né? Ele tinha uma força que vencia todos eles, né? Mas esta força não é do homem, esta força não era de Sansão. Essa força era o poder de Deus. Que quando o poder de Deus, o Espírito Santo se retirou, Sansão se tornou um homem comum e a ponto de achar que ainda tinha esse poder. Foi quando os filisteus chegou e ele já era um homem fraco. Porque sem Deus nada somos e sem Deus nada podemos fazer, certo? E essa leitura você vai encontrar lá em Juiz, capítulo 16 e o verso 20, tá? E também lá em Juiz, capítulo 15 e, se eu não me engano, 14. Nós fizemos até aí a leitura agora há pouco, né? Então, nós sabemos que o termo Senhor também quer dizer Deus, como nós lemos na leitura. Assim, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala e ele revela. Então, lá em Atos, capítulo 10, verso 19, o próprio Espírito Santo, já no Novo Testamento, ele fala para Pedro ir com 3 varões lá na casa de Cornélio. Então, você vê que o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. E vamos continuar falando dessas obras, dessa maravilha. Ponto 2. Aqui o ponto 2 diz seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 a 11. A onipresença é outro atributo incompatível de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas até as profundezas de Deus, conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente. Possui atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9:14. Então, como foi feita a nossa leitura nesse ponto 2, né, sobre os atributos, divindade do Espírito é expressa na Bíblia através dos atributos divinos que são exclusivos de Deus. Vejamos quais são eles: onipotência, onipresente e onisciência. E vamos falar desses 3 atributos que é exclusivamente de Deus. Agora vejamos o seguinte, lá em Romanos capítulo 15, o verso 19, o apóstolo Paulo ele diz que pregou na virtude do Espírito Santo o Evangelho de Cristo. Então, virtude do Espírito tem todo o poder. E ele manifesta o seu poder através dos dons espirituais na vida da igreja, que é através dos dons, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e o verso 7. E a onipresença, então ali nós falamos da onipotência, né? Que é o atributo exclusivo de Deus, a onipotência, o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Agora vamos falar da onipresença de Deus, também um segundo atributo exclusivo de Deus. O salmista falou o seguinte, Salmo 139, versos 7 a 10, ele diz assim: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, ali tu estás. E se eu fizer no céu, eu fizer a cama, ali também tu estás. Tudo isso quer dizer o seguinte: a onipresença de Deus significa o seguinte: Deus, ele pode estar em toda parte ao mesmo tempo, certo? Ele está aqui agora, ele está aí agora, ele está em toda parte.
Tudo isso para Deus, na palma assim da mão, Deus consegue olhar todos e ver o que está acontecendo, tá bom? Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Também lá em Atos, capítulo 20, né, na leitura, verso 23, ele conhece todas as coisas, né? Então, esse é onisciente. Ele conhece o futuro e ele revela para Paulo o que aguardava ele em Jerusalém. Ele é onisciente. Nós falamos do onipotente, que tem o poder, né, para realizar. E a onipresença, que nós nunca estamos só, ele está em toda parte. Ele sabe o que vai acontecer amanhã e nós não sabemos. Então aqui o Paulo, o Espírito Santo, ele chegou a falar para Paulo o seguinte: Paulo, lá em Jerusalém, o que te aguarda lá é prisões e sofrimento, né? Você vê que a onisciência do poder do Espírito Santo, ele fala. E ele falou com Paulo e ele fala conosco também, né? Ele revela a nós também. E só ele pertence, né, a esse atributo. Então, é bom ter um Deus onipotente, onipresente e onisciente, porque assim ele pode tudo fazer por nós. Então, eu quero te dizer a respeito desses 3 atributos exclusivos de Deus. Você está muito bem protegida por Deus. Você tem um Deus forte que pode todas as coisas por te fazer. Um Deus presente que não te deixa só. Por mais que você pense, ele não te deixa de outra. Ele conhece você. A onisciência dele conhece o nosso coração. As intenções do nosso coração, ele conhece tudo. E jamais nós estamos despercebidos do olhar de Deus. Aqui no ponto 3 fala sobre suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo e é o Senhor da igreja. É santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes. É o autor do novo nascimento, da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizada pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Quantas coisas maravilhosas que Deus faz na vida do ser humano, a sua obra, né? São inúmeras as obras do Espírito Santo ao longo da Bíblia Sagrada, meus amados. Se você ler a Bíblia, você vai ver obras maravilhosas. E essas obras, elas se repetem no dia de hoje ainda. Muitas pessoas não acreditam, têm perdido as suas esperanças. Muitas pessoas têm muita esperança em tudo, mas não tem naquele que realmente garante que a nossa esperança não é em vão. Exemplo que é o Espírito Santo. Ele gerou Jesus. Ali em Lucas capítulo 1, verso 35, o anjo do Senhor aparece ali, fala com Maria, e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Então, outras obras, né, realizadas pelo Espírito, o exemplo, ele é o Senhor da igreja, né, graças a Deus. Em Atos capítulo 20, verso 28 também, ele é o santificador e ele converte o pecador. João capítulo 16, verso 8. Ele dá os dons espirituais à igreja, viu? Para que a igreja venha vencer todas as batalhas. Então, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras. Amém? Amada, a palavra de Deus é maravilhosa. O Espírito Santo, ele faz tudo isso. Ele aqui diz na leitura, ele é o autor do nascimento, ou seja, ele converte o velho homem em um novo homem. Ele guia o seu povo. Ele guiou o povo no deserto de noite
e de dia. E hoje também. Ele dá vida eterna, né? Que está muito lindo aqui escrito nessa leitura. Ele é o Senhor da igreja, ele é o santificador dos fiéis. É maravilhosa a palavra de Deus. Então eu quero te agradecer pela tua presença aqui, tá bom? Eu espero que o Senhor esteja aí visitando a tua casa, visitando tua vida, visitando tua família. Eu espero que você chegou aqui no canal, saia daqui revestido da virtude, do poder do Espírito Santo. Eu espero mesmo que você seja abençoado, tá? E eu estarei de volta com o tópico 3. E eu espero que você também venha receber mais uma palavra para o seu coração. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Sinopse 2. A Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras.